Bem, prezados irmãos e irmãs, prezado telespectador da nossa querida TV Santa Luzia, YouTube e no Facebook. Semana passada a gente pregava a respeito do verdadeiro Messias e do falso Messias. E eu comecei a homilia, eu lembro, se conhece a árvore pelos seus frutos. Então é fácil identificar o falso Messias, né? Ele é tagarela, fala que vai fazer e depois a vida dele mostra outra coisa. O verdadeiro Messias, no começo do Evangelho hoje já é claro, né? Ele fala dele mesmo, ele tem consciência da missão dele e ele profetiza a respeito dele próprio. Caminhando com os discípulos e ensinando eles, Jesus ensinava. Ensinar é catequizar, estava catequizando, dando catequese. Olha, é necessário que eu morra, mas eu não vou ficar morto eternamente. No terceiro dia eu vou ressuscitar. Então, o verdadeiro Messias ressuscita, o falso só mata. Além de a si próprio, ainda mata os outros ainda. É perigoso esse falso Messias, que só pensa nele, é egoísta. Jesus não. Ele morre por todos, é o verdadeiro Messias. Os frutos de Jesus, a obra de Jesus mostra quem ele é. O verdadeiro Messias, o verdadeiro Filho de Deus, que faz a vontade de Deus. E o grande ensinamento dele hoje é a humildade, né? Porque ele pergunta para os discípulos no Evangelho. Ele deu a catequese, anunciou a morte dele, a paixão e morte e a ressurreição. Eu vou ressuscitar no terceiro dia. Mas o que vocês estavam conversando pelo caminho? E eles ficaram meio receosos, né? Porque é interessante aqui lembrar o caminho de iniciação cristã. Quando a criança entra na catequese e vai fazendo todas as etapas, a gente chama de iniciação à vida cristã. Os apóstolos tiveram de adultos, precisaram ser iniciados também na vida que Jesus pedia que eles levassem, que eles obedecessem. Por isso que Jesus perguntou: o que vocês vinham conversando pelo caminho? Aí, estando no grupo de Jesus, mesmo chamados, ainda não tinham, eles foram sendo catequizados pelo caminho com Jesus. Durante a história, durante os 3 anos de vida pública, Jesus deu catequese os 3 anos para eles. E mesmo assim, na hora H, ainda negaram ele. Ainda ficaram com medo de assumir ele como Messias, né? Pedro, Judas, Iscariotes e assim vai, né? Então é um caminho de iniciação. É sabido que a gente vai aprendendo, Jesus vai ensinando. E ele ensinou. Aí ele falou: vocês estão errados. Vocês estão querendo saber, porque vocês iam discutindo pelo caminho quem era o maior, né? Eles já estavam preocupados com a vida humana, aqui na terra só. Quem vai ser o líder? Quem vai ser vai ficar à tua direita, à tua esquerda? Quem que vai... Às vezes serve também na caminhada da igreja, às vezes nas coordenações de pastorais na paróquia. Não é, Orlando? Às vezes acontece isso, né? As pessoas tomam posse de um cargo. Se o padre me pedir para me sair, eu saio da igreja. Isso aí é o quê? Não entendeu nada. Não entendeu nada. Ninguém vive de cargos na igreja. Nós padres já sabemos que nós vamos ficar aqui eu assinei lá a minha posse aqui por 6 anos. E se o bispo achar necessário, ele pode me tirar antes e pode me deixar mais um pouco. Mas quem decide é o bispo pelo Espírito Santo. Então nós já sabemos que a gente não vai ficar eternamente na paróquia. A gente já vem e já fica meio com a mala pronta. Porque a gente não vai ficar eternamente. E às vezes na igreja, né, as pessoas não veem como os discípulos também estavam vendo como poder só.
olhando para esse mundo, olhando eles como uma empresa. Eu que vou comandar, eu que vou mandar, eu que vou fazer produzir, eu, sempre o eu, né? Egoísmo, eu. Impulso humano de poder. Isso é perigoso. Não. Se faça último, se faça humilde, se faça simples. Sirva. O que você tem na igreja é um serviço. Se você é coordenador de alguma pastoral, de algum movimento, é por tempo limitado. Tem prazo de validade, viu, gente? Uma hora o padre pode dizer, vai mudar. E é bom que mude, não é bom mudar ou não? É bom mudar, sim. Às vezes, olha, vamos agora, você pode partir para outras coisas dentro da igreja. E eu fico feliz de você estar servindo nessa pastoral, em alguma associação, em algum movimento. O Papa agora teve encontro com todos os, agora essa semana, associações, movimentos que tem na Igreja Católica, e ele falou justamente isso, que as pessoas se apegam ao poder e ao cargo. Ai, se o padre me chamar para sair, para pôr outro no lugar. Ai, está errado. Não entendeu nada, que Jesus falou para os discípulos, né? Espera aí, vocês estão querendo cargo ou vocês estão a serviço? É isso que Jesus falou para eles. Demora para entender, por isso que eu falei que é um caminho de iniciação. Ainda bem que Jesus tem paciência, né? Imagine se ele não tivesse. E ele continua ensinando. No final do evangelho ele pegou uma criança e falou: se vocês não forem que nem essa criança, dificilmente vocês entram no reino dos céus. Quando ele puxa a criança, ele chama a atenção do quê? Da humildade, da simplicidade, do exemplo da criança, que não tem muito. A criança ainda não é adulto. A criança ainda não está adulterada. Viu de onde vem a palavra adulto? Acaba ficando adulterado, né? O que é uma pessoa adúltera? Que engana, que trai. Então, não é para vocês se tornar adúlteros, só adulto, mas sejam crianças. Assim vocês entrarão no reino dos céus. Assim vocês verão o reino dos céus agora, caminhando. Não é para depois de morrer, mas é para já começar o reino. Se vocês colocam a vida de vocês como dom, como serviço naquilo que vocês fazem, tranquilo. Se o padre falar alguma coisa, os coordenadores dizerem que precisa mudar, ótimo. Eu já fiz a minha parte, já fiz o que tinha que ser feito. Estou aberto para que escolha outra pessoa para poder caminhar ali. Então eu não tomo posse como cargo político, cargo empresarial. Não, na igreja é serviço. É um serviço que eu estou prestando. Depois de um tempo, o padre pode dizer, vai mudar. É preciso mudar. E aí, se você tiver com a cabeça do mundo, você se ofende com isso. Agora, se você tiver com o Espírito de Jesus, você vai aceitar e vai continuar trabalhando naquela pastoral ainda. Você vai estar a serviço, né? Talvez você não seja mais o coordenador, a coordenadora, mas você vai continuar lá. Era isso que Jesus falou para eles hoje, é que Jesus ensinou. E está lá, na primeira leitura no livro da sabedoria, está lá em São Tiago, na segunda leitura, o ensinamento de Jesus para buscar a humildade. Mesmo que você seja perseguido, primeira leitura, mesmo que você seja difamado, não leve bronca disso. E também ensine os outros, isso é loucura, viu? Ensinar os outros a não retrucar, porque a gente vive um mundo de muito egoísmo, de muita vingança. Um mata o outro por causa de briga de trânsito. Um mata o outro por causa de uma garrafa de pinga. Um mata o outro por causa que não pagou a droga. R$1 que comprou de droga mata o outro.
Esse é o mundo que a gente vive. E Jesus diz, e a primeira leitura do livro da sabedoria do Antigo Testamento fala, não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Isso é loucura, né? E você pratica isso, ensina também os outros a fazer isso. Jesus ensinava, né? Ensine os outros a fazer isso também. Não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Eu sempre digo, brigue menos e ame mais. Brigue menos e ame mais. Segunda leitura, inveja, ciúmes, contenda. São Tiago deu dura na comunidade. Vocês estão aí, possuídos só pelo poder humano, brigando por causa de cargo na igreja, brigando com o padre, brigando com o bispo, brigando com o papa, brigando com todo mundo. Você não vê que você está brigando com você mesmo. Às vezes você passa o dia inteiro brigando com você. Segunda leitura. Aí São Tiago falou, pare com isso. Viva mais em paz. Façam os que estão do seu lado a viver mais em paz. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. É a palavra de Deus que está ensinando hoje. Tá bom? Termino por aqui, porque eu escutei o ensinamento do Papa essa semana também. Se alguém viu na internet, viu certo. O Papa falou, porque eu estou olhando lá no relógio. O Papa falou, homilia, padre, pelo amor de Deus, homilia de 10 minutos, o máximo 15. Acho que eu cheguei a 15 lá já. É verdade. Padre, não fale muito. Chega uma hora que as pessoas não estão ouvindo mais nada. Você pensa que tu não está ouvindo, tá nada, está pensando na macarronada na hora do almoço. Tá bom, 15 minutos eu falei hoje, né? Eu acho que tá bom. Não adianta ficar falando muito, né? Falar o essencial da palavra. Então que Deus me ajude e que Deus nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.